pessoal da terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. Nessa nossa videoaula então de hoje, de Ciências Humanas, nós vamos iniciar um novo assunto lá no nosso livro, na página 332, na unidade 3, capítulo 2, onde então nós vamos tratar sobre o espaço rural, ou seja, dessa importante parte do nosso município, o campo, a zona rural, uma importante parte, porque lá existem muitos trabalhadores, principalmente na área agrícola, que nos fornecem comumente alimentos. Então vamos conhecer mais sobre o espaço rural, sobre a zona rural do nosso município, dos municípios brasileiros, tá bom, pessoal? E aí, para a gente ir começando, a gente parte para esse tópico, para esse título aí, ó, as áreas rurais, que no nosso livro está então na página 333, aonde então, pessoal, aborda dizendo o seguinte, que em todo o município brasileiro, sim, existem as áreas rurais, as quais comumente nós conhecemos, chamamos de campo. Também existe a área urbana, a qual nós chamamos de cidade. Então isso é uma coisa comum ao município de Picos e a todos os municípios do Piauí, do Nordeste, do Brasil. Sim, em todos os municípios existe sim uma área rural, a qual comumente, geralmente, chamamos de campo, como também há uma área urbana, a qual nós chamamos de cidade. Uma outra coisa importantíssima, pessoal, voltado aí à área rural, ao campo, é que é de lá, do campo, onde muitos alimentos que nós consumimos são sim produzidos. Nós podemos pensar que fica difícil para dentro da área urbana, ou seja, dentro da área urbana, dentro da cidade, ter uma grande dimensão territorial para se plantar, colher e vender alimentos. Fica difícil existir uma grande área territorial. Então é mais comum o grande latifúndio, a grande dimensão de área de terra para se plantar, colher, gerar gêneros agrícolas no campo, na área rural. Então, geralmente, os alimentos que nós consumimos, compramos na cidade, na área urbana, vêm do campo, da zona rural, tá certo? Assim como também do campo vem várias matérias-primas que são utilizadas por muitas indústrias que existem, que estão instaladas nas cidades. Então, o campo fornece, além dos alimentos para nós consumirmos na cidade, como também pode fornecer muitas matérias-primas, que hoje a gente chama de commodities. Então, a gente encontra também no campo essas commodities, essas matérias-primas que abastecem as indústrias que existem sim em muitas cidades do Brasil. Tá certo, pessoal? Um outro ponto importante do campo é que há uma diversidade na sua paisagem. Então, no campo, geralmente nós avistamos, montanhas, planícies, rios, florestas. Então, é muito mais comum na zona rural, no campo, observarmos montanhas, planícies, rios, florestas, do que na zona urbana. Como a gente sabe, cada vez mais que as cidades vão crescendo, a vegetação, o relevo, ele vai se alterando pela ação do homem. Então, principalmente na área urbana, devido à ação do homem, que faz as cidades crescerem, essas paisagens vão se modificando. Mas também, pessoal, no campo, nas áreas rurais, a paisagem, como planaltos, planícies, montanhas, rios e florestas, também pode modificar à medida que a criação de animais vai se ampliando, à medida que a atividade agrícola vai se ampliando, a partir do momento que há uma ampliação da atividade extrativista, que é extrair, tá certo? Elementos da natureza que têm valor. Então, a partir do momento em que no campo também há o aumento da atividade agrícola, pecuária, de extrativismo, essa paisagem vai modificando-se, tá certo?
Ainda na página 333, tem aí esse tópico, os povos indígenas e os recursos naturais. Como nós sabemos, há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos, né, os indígenas já fazem parte da nossa terra, são os nativos, são os verdadeiros donos, e ninguém melhor do que eles para conhecer a fauna e a flora, ou seja, são eles que conhecem muito bem a nossa natureza, ou seja, os nossos animais, as nossas vegetações, tá certo? Alguns indígenas, né, no Brasil, eles já se encontram sedentários, ou seja, tendo residência fixa, morando em um determinado local, estabelecidos. Mas ainda existem índios nômades que, para buscar sua sobrevivência no meio da natureza, deslocam-se de uma região para outra. Ainda há, inclusive, indígenas na Amazônia que ainda nem tiveram contato com o não indígena, tá certo? Então ainda tem indígenas nômades que não tiveram contato com os não indígenas, tá certo? Um outro ponto importante é que, infelizmente, à medida que os interesses econômicos dos não indígenas vão se ampliando, vão explorando então as terras indígenas. Então, à medida que eu, agricultor, quero aumentar minha área para criar animal, para plantar, à medida que eu quero ser um minerador, a partir do momento que eu tenho esses meus interesses econômicos como prioridade, eu vou avançando a exploração de terras indígenas, trazendo muitos problemas aos indígenas de determinada região, de determinado local. Tá certo, pessoal? Então, aqui nós vamos concluir nossa videoaula. Fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Bons estudos.